be one of these days in that great church. One sign says, how can you? Gravitation holds you to the earth. Hallelujah. Now I feel religious. Creio que desses dias, quando essa grande igreja, quando a ciência diz como pode se desprender, a gravitação do prende a Terra. Agora me sinto religioso. Deixem-me dizer-lhes. There may be half of them sleeping in the dust of the earth. I don't know where they're at, but God's got His material all tested. Essa igreja testada pelo tempo virá a existir algum dia. Amém. Pode haver metade deles dormindo no pó da terra. Não sei onde eles estão, mas Deus tem seu material todo testado. He's coming to take the forefront. Hallelujah. Back to atmospheres and stratospheres and spheres into the presence of Almighty God. He will go with the time-tested church. Dia ele virá para tomar a frente. Sigam-me direto pelas atmosferas e as estratosferas e esferas mais esferas até a presença do Deus Todo-Poderoso em lá, com uma igreja testada pelo tempo. Amém. Deus abençoe a todos os nossos preciosos irmãos e irmãs, ouvintes, em nome bendito do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por mais esta rica oportunidade a qual Ele nos concede de todos juntos, mais uma vez, diante da sua palavra. Espero eu que a graça de Deus seja estendida sobre cada um dos nossos corações, que cada irmão, cada irmã, cada ouvinte se sinta bem, porque nós estamos diante da presença do Senhor. Nós louvamos a Deus por mais um dia maravilhoso de bênção, de saúde, de cuidado, enfim, de proteção que Ele tem dado para cada um de nós. Nós devemos sempre lembrar que tudo que temos, que somos, foi porque Deus permitiu. Nós louvamos a Deus por isso. Muito bem, nesta noite, quarta-feira, como sempre, nós estamos aqui por esse horário para trazer mais uma fagulha, um pouco da palavra do Senhor para cada um de nossos corações. Esperamos que desta feita não será diferente. E nós vamos meditar num assunto muito bom, muito tremendo hoje à noite, mas daqui a pouco nós vamos passar a escritura para os irmãos, Mas nós louvamos a Deus, a irmã Josiane está conosco, ela vai cantar o hino também neste horário, nesta live, para louvar ao Senhor, com essa bênção maravilhosa, esse dom que Deus tem dado, e ela vai usufruir isso para o Senhor, Deus abençoe. Vamos ouvir então a irmã Josiane, o seu louvor. É mais um viajante em
com esse dom maravilhoso de louvar ao Senhor, né? Deus continue enriquecendo ela de bênçãos, de alegria, de saúde e paz e graça nessa jornada, né? Muito bem. Graças a Deus, meus amados, nós vamos então para o tema de hoje, para a Escritura. Hoje eu quero ler uma Escritura bastante familiar, que se encontra no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo de número 7. Profeta Amós, capítulo 3, versículo de número 7 somente, tá bom? E para isso eu tomei um tema nesta noite, o tema será o mesmo ministério. Talvez você fique surpreso com o tema aí, mas você vai entender já já. É assim então, né, o tema, o mesmo ministério. Então, Amós 3, verso 7 diz assim para nós: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que revele primeiro o seu segredo aos seus profetas. Amém? Vamos louvando ao Senhor mais com o hino, em seguida depois nós já vamos entrar com a mensagem. Deus abençoe. Até quando ele
amados irmãos, nós lemos uma escritura muito familiar, muito conhecida, muito divulgada, mas nós sabemos que Deus, Ele carrega em si uma autoridade, e Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus tem os seus ministérios. E uma coisa que nós chamamos, que chama-nos a atenção, é que Deus não muda o seu parecer acerca da sua palavra. Deus sempre nos traz uma advertência, Deus sempre nos coloca dentro de uma ordem escriturística. Mas Deus, Ele tem o seu ministério. Agora, nós lemos a escritura que diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo primeiro a seus profetas, né? Todo tempo Deus nos fez assim. Deus, por isso que Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele não muda e nem tampouco tem sombra de variação. Agora, deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. Agora, todas as vezes que Deus quis se manifestar para salvar a humanidade, salvar os seus filhos, Ele apenas usou a sua boca, o seu profeta. Agora, muitos não concordam com as maneiras que Deus faz. Muitos acham que Deus tem que vir pela ala B, ala C, ala D. Deus vem da maneira escriturística, da maneira que Ele proveu fazer. Espero eu que Deus abençoe sua palavra em nossos corações nesta hora. Mas, meus irmãos, então, Deus não muda, Ele sempre permanece Deus. Amém? E nós entendemos que em toda a dispensação da Bíblia, em todo o tempo, Deus teve a sua maneira de trabalhar. Mas o homem não dá conta de entender e nem prosseguir vendo o mover de Deus. Logo eles entram em controvérsia e não conseguem nem mesmo crer na palavra de Deus, né? Mas nós louvamos a Deus porque Deus tem sido misericordioso para nós e o mesmo ministério, Deus não muda. Nesta era que estamos vivendo, mais uma vez, antes que as pragas venham, antes que as coisas ruins aconteçam, numa escala maior do que já está sucedendo, mas virá numa escala maior. Mas antes que isso já se chegue ao seu desfecho final, Deus, de antemão, já enviou para nós o profeta mensageiro. Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Esse é o quesito que Deus quer trabalhar. Ele não pode mudar. Por isso, Ele não virá nenhum homem particular dizendo que ele tem toda a revelação da palavra e que ele entende a Bíblia de A a Z e que ele entende todos os mistérios de Deus através da mensagem, sem ser a vontade perfeita de Deus. Deus tem um porta-voz. E os demais ministérios que podem surgir, como é escriturístico também, eles têm que estar atrás desse ministério verdadeiro que é o porta-voz de Deus. Amém? É por isso que nós vivemos através dessa mensagem, porque ela nos coloca de novo centralizados dentro da Bíblia Sagrada. Muitos ficam tão religiosos, ficam inchados demais e eles não querem mais aderir àquilo que Deus está fazendo. Então eles acabam para ser as suas próprias maneiras, suas próprias razões e acham que está certo com isso. Por isso você vê hoje tantos grupos separados aqui e acolá, uns puxando de uma maneira, outros crendo de outra maneira e no final eles dizem que está tudo certo. Agora, meus amados, nós afirmamos que certo é a palavra de Deus. Esteja dentro da palavra de Deus. Outra coisa que nós temos que entender, toda maneira de Deus trabalhar, Deus não quebra a sua palavra. Mas Ele vem nos advertindo através dela. Aleluia! Em muitos lugares da Bíblia nós encontramos que Deus faz isso. Deus não tem mudado. Mas eu tenho aqui algumas citações da mensagem do profeta de Deus, e direto mesmo da graça de Deus, nós entendemos que Deus trabalha no mesmo ministério. Mesmo quando começou com o profeta de Deus nessa era, e terminará com o mesmo profeta, o mesmo ministério. Mas Deus tem uma maneira de escala de trabalhar com esse ministério. Amém? Começou com o ministério de evangelismo, né? Agora o ministério de posicionamento, de plataforma de arrebatamento. Todos os mistérios de Deus teriam que ser revelados na tocar da mensagem do sétimo anjo. Temos o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Alarido é uma mensagem. A voz de arcanjo é a voz de ressurreição, né? E a trombeta de Deus, que é o subicar. Mas para você receber a voz e a trombeta de Deus,
você tem que crer em toda a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que entender tudo, mas você tem que crer em todo o desfecho da palavra de Deus, mesmo não entendendo. Você tem que saber crer, amém? Mas o profeta diz na mensagem Semente de Discrepância, que uma das coisas que está hoje é a discrepância vindo aí, e as pessoas com as suas ideias formadas, porque estudaram no seminário, ou entenderam, né, através de muito estudo, muitas coisas, e tentam infiltrar isso na palavra de Deus, onde a palavra de Deus não dá margem para isso. Mas aqui na mensagem nós encontramos, a partir do parágrafo 30, o profeta dizendo: quando um homem se levanta e diz que ele é um pregador do Evangelho, ele diz que os dias dos milagres têm passado, isso é semente de discrepância. Quando o homem diz que não tem profeta em nossos dias, isto é nada mais, nada menos do que semente de discrepância. Aí ele diz assim: nós temos que tomar cuidado, porque Jesus nos advertiu dos falsos cristos e dos falsos profetas. Mas eles se preocuparam tanto com essa frase de falsos cristos e falsos profetas, ainda que está na Escritura, mas esqueceram de pesquisar então onde é que está o profeta verdadeiro. Amém? Eles pararam isso. Eles nem tão pouco procuram onde está o verdadeiro, mas fica batendo só nessa tecla. Você deve crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que na voz do sétimo anjo, Deus cumpria todos os seus mistérios. E aí, você está crendo na Bíblia ou não? Ou apenas é mais um desses formais aí, que diz que tem a Bíblia como guia, o seu mapa rodoviário espiritualmente falando, mas a Bíblia fala algo que você não acredita, você não obedece. Mas veja, então essa semente de discrepância, quando o homem se levanta e diz que ele é um ministro, ou um pastor de uma igreja em algum lugar, e ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, veja, exceto o corpo físico, né? Lógico. Agora, veja, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isto é semente de discrepância. Não adianta ser religioso. É semente de discrepância quando quebra o quesito da palavra de Deus, quando quebra a maneira singela que Deus trabalha. Aleluias! Então não interessa de onde vem. Isso é semente de discrepância, né? Agora, quando ele diz que milagres era apostólico que passaram, isso somente é uma discrepância. Quando ele diz assim: mas esse negócio de Santa Ceia, lavar pés aí, isso só foi no dia dos apóstolos, e isso é discrepância. Veja bem, porque a Bíblia nos afirma que até uma viúva, para ser escrita viúva, para depender da ajuda da igreja, ela deveria ter hospedado os santos, também lavado os pés aos santos. Veja só, nós poderíamos pegar a Escritura que diz para você ler isso mais tarde. Mas veja bem, tem a discrepância quando nós não queremos cumprir os mandamentos de Deus por causa da nossa crença, nossa denominação, então isso é discrepância. Muitas pessoas dão mais ouvido aos clérigos, aos homens, os eruditos, do que a voz de Deus nesses últimos dias. Mas saiba disso, essa voz que você está rejeitando, ela que vai condenar cada um que está rejeitando ela. Então veja, agora não há tal coisa como cura divina, e isso é somente discrepância. O mundo está cheio disto, comprime e sufoca o trigo. Esses incrédulos que estão por aí, que se amontoam doutores sobre si e querem que as coisas sejam ensinadas conforme a maneira que eles entendem, e vive o que vive, uma vida totalmente fora da presença de Deus, esperando Ele que vai ter arrebatamento nessa situação, isso nunca virá. Veja bem, e nós temos que crer na mesma mensagem, a obra-prima. Veja, parágrafo 173, o primeiro ministério e o último ministério são a mesma, a primeira mensagem e a segunda, a última mensagem são a mesma coisa. Eu sou Alfa, eu sou Ômega, aleluia. Haverá um dia que não será chamado dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Veja, Alfa e Ômega. Isto é o princípio e o último, o primeiro e o último. Irmãos, poderíamos ficar horas nisso. Veja bem, se nós não crermos nisso, irmãos, nós vamos ficar perdidos como o mundo religioso está. Com todos os ensinamentos que eles têm, com toda a maneira que eles creem em Deus, mas estão perdidos nele.
Então veja que coisa. Nós entendemos esse arrebatamento aqui, 129, agora. Eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não perca isso, está vendo? Preste muita atenção. Leve as coisas a sério, não leve por brincadeira, não fique somente aí descansando em homens, você tem que descansar na palavra genuína de Deus. Agora note, a palavra diz aqui em 2 aos Tessalonicenses, que há 3 coisas, note, no versículo 13 a 16, há 3 coisas que tem que acontecer antes que o Senhor, Ele próprio apareça, rapidamente agora, de modo que possamos encerrar. Está vendo? A primeira coisa que acontece, note, um alarido, uma voz, uma trombeta. Você está captando isso? Um alarido, uma voz, uma trombeta. Leiamos isso agora e vejamos se está certo. Está vendo? Porque o mesmo Senhor descerá, versículo 16, viu? Descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O mesmo, não é outro. Deus não muda a sua maneira de trabalhar. Não adianta nós forjarmos conhecimento das engenhocas enferrujadas por aí e achar que Deus muda as suas coisas. Deus não muda. E todos aqueles que realmente são revelados por Deus ficarão com o que diz a palavra genuína. Amém? Porque sabe por que nós cremos assim? Porque Deus é o seu intérprete. Se Ele falou que não muda, acabou. Se Ele diz que é o mesmo ontem que hoje eternamente, para mim não interessa se alguém mais fala que é mentira isso. Eu fico que a palavra nos ensina. Então Deus é o seu próprio intérprete. Aqui na mensagem que faremos com Jesus chamado Cristo, parágrafo 108, diz assim: então, que tipo de intérprete você tem? Quando a palavra lhe ensina, quando a palavra te dá posicionamento, quando ela mostra a realidade para você e você vira as costas para ela. Agora veja, então que tipo de intérprete você tem? Que diz que entende, crê na Bíblia, crê na mensagem e vive o que vive? O mesmo tipo que Eva teve, o diabo. Isso é bem claro, isso é bem positivo. Isso. Não adianta quando a justificativa a Eva tentava fazer, né, e tudo mais, a serpente me enganou, depois Adão falou, a mulher que me desse me enganou, e tudo mais, joga na culpa. Então veja, que tipo de intérprete você tem? O mesmo tipo que Eva teve, o diabo. Ele tentou interpretar a palavra para Eva e disse, isso é certo e aquilo é certo, mas certamente é certo. O que Deus diz, isso é certo. Porque Deus falou certamente, no dia que comerem vocês vão morrer. Se Ele diz, está dito. Nós não temos por obrigação e direito humano, nem religioso, nem espiritual que seja, de mudar quaisquer quesitos sobre a palavra de Deus. Quem mudar até um jota e um tio, de falar algo que não está na palavra, irmão, isso é anátema. O apóstolo Paulo diz, mesmo que um anjo do céu, que viesse, ou mesmo nós, ele não limpou a barra dele não, mesmo nós que falar qualquer coisa, né, que não é de Deus, né, fora desse evangelho que tem ensinado, que seja anátema, amaldiçoado, seja mentiroso, por mais bonito que aparenta, você deve ter a sua ousadia. Se você tem Deus, você terá a ousadia de aplicar isso na sua vida. Amém? Glória a Deus. Não importa o que pareça aos outros. Quando Deus diz que vai acontecer, vai ser deste modo. Quanto tempo vai ser, não nos compete saber. Se é amanhã, se é depois, se é daqui 10 anos, 15 anos, mas que vai acontecer, vai. Então saiba disso, meus amados. Todas as promessas vindicadas, prometidas por Deus, que ainda não cumpriu, vai se cumprir. Aí não fica aí descansado achando que Deus esqueceu, que Deus não esqueceu, não. Deus não é nenhum homem como nós que promete as coisas e esquece. Mas Deus está tudo cronometrado na visão dele, né? Você usaria o intérprete de Eva? Pessoa pecaminosa, como poderia você fazer isso? Sim, Senhor, eles tinham o intérprete de Eva.
E o intérprete que ela tinha era o diabo, Satanás. E o mundo está interpretando as coisas para pessoas hoje. Estão tornando mais fácil o evangelho, cortando atalho e tentando o povo se passar por cristãos quando às vezes estão piores que os mundanos. O diabo está interpretando para ser cristão, não precisa viver desse jeito, não. Para ser cristão, não precisa fazer como você faz, não. Não precisa carregar esse fardo tão pesado, não pode fazer nada. O diabo interpretando isso. Porque ele falou para ela no dia, né, mas certamente não morrereis. Ele inverteu aquilo. Mas nós cremos numa mensagem inspirada, nós cremos num profeta inspirado, nós cremos em algo que vem de Deus, meus amados. Senhor, queremos ver a Jesus, parágrafo 31. Lembre-se, eu nunca disse que eu preguei, lembre-se, eu nunca disse que eu preguei nada em inspiração em minha vida, que tive que voltar atrás, como eu fiz a respeito dos altares, outro dia e coisas mais, você sabe. Veja, semente da serpente ou qualquer coisa. Quanto a isso, deixe alguém vir derrubar isso com a palavra de Deus. Aí tem um trecho aqui, né? Mas então, o que foi dito vai acontecer. Vai acontecer, meus amados. Coisas que hão de ser, a partir do parágrafo 26, ou 26 somente, assim: se conhecesses a palavra de Deus, nós saberíamos onde estamos vivendo. Não sabemos a hora em que estamos vivendo. Porque você não conhece a palavra de Deus. Quando o perigo está se avizinhando, está tão próximo às portas aí, você vê o cumprimento da Escritura, né? Tudo correndo perfeitamente, meus amados. Como foi nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam esse casamento. Veja como se tornou hoje. A mesma coisa como foi nos dias de Ló, nos tempos do sodomismo. O que é sodomismo? Você vai ver, irmão, a orgia que está aí, né? Essa liberação aí, e homens querendo abusar de outros homens, e mulheres com mulheres. Isso é espírito de Sodoma. Quando Ló esteve lá, recebeu os 3 anjos, né? Os 2 anjos, que um ficou lá, que era Deus, que era Elohim, que ficou com Abraão, de parte dos cavalos de Manre. Veja só, aí esses anjos estavam lá. Aí quando os homens da cidade viram que esses anjos entrou lá, eles queriam aproveitar desses anjos. Ló ofereceu suas filhas, não queriam. Então o espírito sodomita, sabe o que aconteceu? Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa daquilo. O fogo caiu e os queimou, e o fogo de Deus vai cair sobre a terra também. Até as leis que vocês estão vendo hoje, abolindo tantas coisas e dando autoridade para isso, para aquele fazer o que quer fazer. Mas saiba que estamos no tempo de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Ló. Amém? Mas nós damos graças a Deus que aqueles que são escolhidos por Deus, eles estão crendo e obedecendo a palavra de Deus. Não estão nem um pico preocupados com as coisas que não é de Deus, mas estão realmente dentro da vontade de Deus. Amém? E o que foi dito vai acontecer. Nós sabemos que nos espera na frente. Veja, nós sabemos, nós vemos o que temos passado. O livro de Deus é a revelação de Jesus Cristo. Suas obras através das eras. Passamos por todas as eras, meus amados. Apocalipse 2:3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Nós estamos na última dispensação e, por sinal, para quem não sabe, é a pior de todas. Então todas as suas promessas são verdadeiras. Então suas promessas que estão por vir, então todas as suas promessas são verdadeiras. Deus não pode falhar uma palavra sem isso ser confirmado. Toda palavra que Ele diz tem que vir a acontecer. Você crendo ou não, você aceitando ou não, você tem que saber que Deus cumpre. Aleluia. E nós somos sendo informados, todos nós somos informados. Coisas que hão de ser, parágrafo 19. E ontem à noite, falando lá em para os homens cristãos de negócio, eu falei no assunto do rapto. Agora, aquele pode ter sido um estranho assunto para falar entre um banquete, mas quase todos lá eram cristãos. E esta é a maneira que é em campanha, né? Como estas, ou em uma igreja. Eu poderia dizer agora, quantos de vocês são cristãos, provavelmente,
cada mão levantaria. Você é um cristão? Agora, então, se somos cristãos, eu penso que deveríamos ser amavelmente informados do que há de vir. Meus amados, cada ministério, cada pastor, cada apóstolo, cada evangelista, o mesmo ministério da voz do Santo Anjo, eles sempre vieram com uma vindicação de Deus para trazer o Evangelho. Né? Não é outro Evangelho, não. O Evangelho da hora é um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então sabemos que Deus faz isso por nós. Então, nós queremos informar a vocês o perigo que está se avizinhando aí, as coisas que estão para acontecerem, mas mesmo assim as pessoas maneiam a cabeça, eles falam assim, mas você já ouviu? Eles falam, isso já ouviu os tempos da minha avó já partiu, o bisavó já foi, e Jesus não veio ainda, mais uma hora ele virá. E quando a vinda dele vier, quando ele vier, vai pegar muito de surpresa, porque tem gente que não está levando a sério. Estão brincando de coisas, de religião, brincando de tudo mais. Mas nós simplesmente não temos que conjecturar sobre isso. Nós somos informados de que será, veja, do que será do nosso destino. Nós somos informados do que será do nosso destino. Agora, uma pessoa que não está nem aí com as coisas de Deus, já está selando o destino para onde ele vai. E não adianta falar que crê em Deus. Falar de boca, mas a vida professa diferente. Pessoas que dizem que creem em Deus, estão mentindo, roubando, fazendo algo contra o Deus que ele crê que é a sua palavra. Bem, mas há uma advertência para nós. Nós temos um lema assim, advertência depois do juízo. Deus não chama um homem a julgamento sem primeiro advertir ele. Deus primeiro adverte, não faças, cuidado, isso, vigie, tome cuidado. Então sempre temos uma advertência, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Parágrafo 188, diz assim, este era Moisés falando a Israel depois dele ser vindicado por Deus, através da coluna de fogo. Ele sabia que ele era aprovado para ser servo de Deus, para liderá-los para fora. E antes deles saírem para a terra, antes deles entrarem, Moisés disse, agora, as palavras que eu vos tenho falado, veja que maravilha, chamo os céus e a terra para testemunhar contra vós. Veja bem, se você acrescentar uma coisa a isso, ou tirar uma coisa disto, você não ficará na terra onde o Senhor te tem dado. Você não vai entrar lá. Sem santificação, sem crer na vontade de Deus perfeita, sem crer na Bíblia Sagrada, não adianta. Não haverá salvação para as pessoas que não creem em Deus. Muitos serão salvos por crer em Deus, né? Mas talvez muitos não serão arrebatados por ter aquela graça e arrebatamento, mas serão salvos. E outros serão salvos, arrebatados. E outros já nem mesmo vão chegar a isso, porque já nasceram com esse propósito. Eles não vão crer de jeito nenhum. Mas se Deus está te dando uma chance, se você é da linhagem de Abraão, dos filhos de Deus, você realmente tem que estar dentro dessa convicção. Amém? É isso que Deus está querendo deixar bem claro. Mas você apenas fica exatamente, veja, faça exatamente o que o Senhor tem mandado fazer. Não acrescente isso. E nem fale nada quando não entende. Fique quieto. Veja, porque, irmãos, cada filho de Deus, cada filha de Deus, ela é e se tornará a noiva, a esposa do Cordeiro. Ela é e tornará a esposa do Cordeiro. Mensagem obra-prima, né, parágrafo 102. Meu irmão, não pense muito nisso, mas pense um momento. Se ele tirou dele a criação original para fazer a noiva para ele, ele nunca fez outra criação. Ele tomou uma parte da criação original. Então, se ele é a palavra, o que deve ser a noiva? Que é eu, que é você? Nós também temos que tornar a própria palavra. Quer dizer, tudo que a palavra exige, nós vamos vivendo aquilo. E vivenciando aquilo, você vai se tornando a própria palavra. Ela tem que ser a palavra original, né? Glória a Deus, o Deus vivo na palavra.
Você sabia que a Bíblia hoje está andando em 2 pés? Nos filhos e nas filhas de Deus? Você sabia que a letra mata, mas o Espírito é vivifica? Vocês sabiam que a letra para nós, a letra em si é uma mecânica, em que a dinâmica é o Espírito Santo para a operação dessa mecânica? E ela usa você, meu amado, minha irmã, meu irmão, você que nos ouve. Mas uma coisa eu vos advirto: vocês têm que tomar cuidado com os falsos mestres, falsos ensinadores que aparecem por aí. Faça-lhe o teste pela palavra de Deus. Examine através da palavra. Os ungidos, os últimos dias são ungidos também, como Coré, Datã e Abirão é ungido, como os 400 profetas eram ungidos. Mas Deus tem o sol verdadeiro sobre o seu filho. Veja bem, os ungidos dos últimos dias, parágrafo 67, vocês falsos mestres, acautando, escutando as fitas todos esses anos, vendo Deus confirmar exatamente o que Ele disse, e vocês ficam em seus escritórios e sabem que é verdade por causa de suas diferenças nacionais, vocês as resistem e falam às suas pessoas que elas não são assim. Vocês as resistem e falam às suas pessoas que elas não são assim. Ai de vós, o seu tempo está perto. Irmãos, todo cuidado de vigilância é bom. Não deixe de se enganar, não. Os verdadeiros crentes estão observando. Cada um que é chamado por Deus, tem coisas que às vezes Deus ainda não te mostrou, mas você fica assim, maior que Ele te mostrar, você sabe que a coisa muda. Então tudo tem um tempo certo disso, né? Então o evento esclarecido, 17, diz assim: os verdadeiros crentes na palavra, não é crente de intelecto, é os que creem na Bíblia Sagrada. Os verdadeiros crentes nesta palavra, os quais a aceitam desta forma, creram nela e com paciência esperam pelas suas promessas profetizadas. Nunca ache que Deus é tardio ou que Deus esqueceu das suas obrigações. Cada uma delas, veja bem, é ser manifestada em sua era. Cada crente tem observado isso. Cada crente que tem estado nas pontas dos dedos observando é para eles que isto é revelado. Isso não é revelado a um grupo religioso, não é revelado a ninguém fora da palavra de Deus, mas é revelado aos filhos e às filhas de Deus. E se você é filho de Deus, creio que Deus está revelando isso a você também nesta noite. Amém? Então veja, meus irmãos, e porque em todos os campos tem as 3 classes, né? 3 classes de crentes, de nós assim, agora lá estava um crente, veja bem, agora lá estava um crente, porque viu isso, ele creu nisso. Estamos plenamente convictos de que tu és o Cristo, o Messias, e a palavra de Deus é a palavra de Deus para esse dia. E nisso cremos, veja, aquele era um crente verdadeiro. Para onde iremos nós, Senhor, diz o apóstolo Pedro, só tu tens palavra de vida eterna. Para onde nós vamos? Para a nação fulano de tal? Para a igreja Beltrano? Não, você tem que ir para a palavra de Deus, sendo batizado corretamente em nome de Jesus e viver a palavra. Amém? Deus abençoe. Espero que essas poucas palavras sirvam de ajuda de ânimo para você nesta hora, meu amado, porque estamos vivendo na hora do final dos tempos mesmo. Não temos tempo mais para nada, somente esperamos aí o cumprimento de todas as palavras, as promessas de Deus, que Deus tem dado aos seus filhos nesta hora, né? E ele tem sido manifestado através do profeta mensageiro. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, que o Espírito Santo continue nos abençoando. Já nós vamos orar para pedir oração. Vamos orar agora, irmão. A irmã Claudete pede oração por sua mãe, acho que é adotiva, né, Antônia? Por motivo de saúde, e por sua mãe biológica, por motivo de saúde, né? Oração em favor de Pedro Augusto, ele está internado, em estado grave, né? Oração por Tereza, passou mal e está no hospital. Vamos orar. Se você também, alguém que está ouvindo aí, que precisa de oração, interceda, tá bom? Deus abençoe. Soberano Deus, abençoe esse pedido de oração que chegou até aqui. Essas vidas estão internadas, estão graves, Senhor. Esse pedido de oração por essas mães, nós colocamos em tuas mãos. Se tem alguém precisando de oração, de ajuda, aí na audiência invisível, que o Senhor possa curar e abençoar. A tua palavra veio para isso. Curarão os enfermos, ó Deus bendito,
E nós cremos que a sua palavra está fazendo isso, Pai. No nome de Jesus Cristo, cure cada um. À medida dessas dores, essas tribulações da vida, dos corpos, restaura eles, dê saúde e paz para eles, para louvor e o teu santo e precioso nome. Está repreendido todo espírito de enfermidade, ordenado a sair, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, temos alguns irmãos da conexão, Tatiana e família, Mateus Jesus e família, Vandec, Paulo Martins, Ian, Maria Alves, Isabel Gonçalves, tá bom? Deus os abençoe e nós esperamos que sempre você seja bem-vindo ao cultuar ao Senhor conosco, né? Nós estamos tão contentes porque sabemos que Deus está confirmando o ministério, Deus está confirmando a sua palavra e creio que Deus está falando aos nossos corações. Se você ainda não é batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo, peça seu batismo, tá? Tudo está chegando no final, mas não deixe o tempo passar, aceite a Cristo, obedeça a Ele, viva a sua palavra, amém? E você que está gostando dos pensamentos ainda, que já batizou, está em dificuldade, olha, continue na fé. Você que está fraco, levante sua cabeça, olhe para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo justo. Ele é capaz de concretizar tudo em sua vida, amém? Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos deixar aqui já os dois hinos tocando aqui para encerramento, tá bom? Meu muito obrigado, Deus abençoe. E amanhã, quinta-feira, estaremos no tabernáculo, se Deus permitir, estaremos também transmitindo ao vivo. E vamos começar a mensagem assim, ó, cristianismo contra idolatria. Não perca, porque é uma mensagem tremendamente poderosa, meus amados. Deus os abençoe, Deus os ajude, que você possa estar entendendo o mover de Deus, tá bom? Muito obrigado a todos, Deus abençoe, uma boa noite em nome de Jesus. Quando meu corpo tombar e tornar
agradecer também a audiência do nosso irmão aí, a irmã Jean, sua esposa aí, em Planalto do Sul. Deus abençoe, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, por todas as provações que me fazem crescer em ti, para te servir. Sou grato, Senhor, quando as provas vêm.
sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, estou de novo